Fala pessoas! Quarta-feira, 17 horas. Hoje é dia de dar uma segurada, então vem comigo que hoje o episódio foi reservado para a gente falar de um tema que causa bastante curiosidade, principalmente no transportador. Hoje é um dia para a gente falar sobre sinistro e as dúvidas mais frequentes, as dúvidas que a gente mais escuta a respeito do assunto. E eu estou aqui com convidados super especiais para a gente falar sobre esse tema. Mas antes de apresentá-los, eu quero fazer a nossa abertura aqui. Primeiro, vamos fazer os nossos agradecimentos aos patrocinadores. Buoni, gerenciadora de risco, tecnologia que aproxima. EcoResponder Serviços Ambientais. Seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Sejam muito bem-vindos, hoje é dia de falar de sinistro e eu tenho a honra de apresentar para vocês aqui ao meu lado Jair e Fabiane da Wagner, reguladora de sinistros. Sejam muito bem-vindos, estou muito feliz que vocês estão aqui hoje. A gente que agradece, Maria, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Obrigadão. Obrigado. Eu que Agradecemos agradeço. o convite. Eu que agradeço. Antes de nós entrarmos e falarmos sobre as dúvidas mais frequentes, a gente poder tirar essas dúvidas, que são várias, né, Fabiane? Tem muita dúvida. Eu quero apresentar os meus convidados para vocês. Então, eu tenho aqui na minha frente Jair Orestes Wagner. Ele que é formado, tem administração de empresas, em 84 ingressou no mercado de seguros, já trabalhou em corretora como regulador de sinistros durante 6 anos, trabalhou em seguradora como analista técnico e liquidador de sinistros. Em outubro de 94, ele fundou a reguladora de sinistros, a Wagner, atuando com exclusividade em todo o território nacional no ramo de transportes rodoviários e ferroviários Brasil e Mercosul. É isso, há mais de 15 anos. Em março de 2012, fundou a WGRA, a Wagner Gerenciadora de Riscos Ambientais, que atua por 3 anos até sair do quadro societário. E em março de 2012, fundou a EcoResponder Emergência Química e Ambiental, que é uma empresa ativa atuante em nível Brasil e Mercosul, com bases próprias e parcerias com empresas regionais devidamente capacitadas. Então, tá há um tempo já, né, Jair? Muitos anos já dedicado nesse mercado de transporte. E esse mercado de seguro também, seguro, né? Jair? Principalmente. O transporte está relacionado ao seguro, né? Tá uma coisa ligada à Sim. outra, né? Perfeito. E a Fabiane, ela iniciou na Wagner Reguladora aos 17 anos de idade, atuou em todos os departamentos, financeiro, condução de sinistros, salvados, comercial. Recentemente ela assumiu o cargo de diretora executiva. Ela tem curso de regulação técnica, curso de oratória, curso de marketing, imersão empresarial maestria, certificação de comissário de avarias, curso simplificando o autismo, neuroprodutividade e PNL, a programação neurolinguística. E aí ela comenta aqui que aonde teve maior aprendizado foi na Wagner. E é isso, a gente aprende na prática mesmo, né, Fabiane? Exatamente. Aprende colocando a mão na massa. É isso aí. E tem que ser. Tem que ser. É isso aí, gente. Olha só, eu queria falar um pouco do currículo de vocês, e eu acho que é bacana nós comentarmos sobre o currículo, porque eu acho que as pessoas elas acabam às vezes vendo a gente num momento especial, arrumada, né, Fabiane? E ninguém sabe o tanto que a gente se esforçou e o tanto que a gente estudou para estar aqui. E aí eu queria puxar alguns pontos aqui dessa trajetória de vocês. Queria que vocês contassem um pouquinho quando começou, dessa evolução de vocês. Vocês querem puxar, Jair, Fabiane? Eu vou iniciar então. Eu, na verdade, nasci e me criei no interior, né? E eu gosto de falar um pouco da minha origem, da minha história, porque isso às vezes encoraja muitas pessoas a encarar a vida, né, com vontade, com garra e determinação. Saí da lida da agricultura,
que era algo assim que a minha família toda sempre lidou na agricultura. Mas chega um momento que você tem que mudar. E houve essa mudança. Em 82, mudei para Curitiba, onde permaneço até hoje. E tive a oportunidade de começar a atividade dentro de uma corretora de seguros, né? Trabalhando, atendendo sinistros na estrada como vistoriador. Trabalhei 6 anos, 6 anos dedicados trabalhando como regulador, fazendo visita a clientes, já entrando na área comercial, né? De forma bem tranquila, né? Sem muita dedicação, principalmente no operacional. Esse era o meu foco. E depois de 6 anos, tive a oportunidade de trabalhar numa seguradora, 3 anos de atividade dentro da companhia, analisando os relatórios que hoje a gente constrói, né, todas aquelas informações do sinistro, analisando coberturas, condições de coberturas e dando parecer para pagamento ou não. Depois desses 3 anos da companhia, surgiu a oportunidade de fundar a Vale, em 94. E até hoje, já chegando uns 30 anos de atuação de mercado, graças a Deus, com bastante solidez. Que bom, fico bem feliz. E aí, Fabiane, conta pra gente, atuou em todas as áreas da Wagner? Atuei. Iniciei, meu primeiro emprego, né? E é o mesmo até hoje, com 17 anos, então passei por todos os departamentos realmente. No financeiro, trabalhei por muito tempo, controlando contas a pagar e a receber, trabalhei na condução de sinistro também, mas fui me encontrar realmente no Salvados, no departamento de Salvados, foi onde eu tomei gosto por mercadorias, por transporte, né? E estou até lá, até hoje. Como eu tenho 3 filhos, fiquei por um tempo afastada da empresa por uns 3 anos. E aí retornei e vi a necessidade de estar me especializando, de estar em busca de mais cursos e estudos, né? Então, não parei mais agora também de estudar, de me especializar. E estou hoje podendo ajudar e colaborar com todos lá, principalmente com o Jair, sabe? Não, e eu acho que é muito bacana a gente falar essa história de família. E eu fiz questão que eles contassem para vocês, porque a Fabiane não chama ele de pai, chama de Jair. E me causou bastante curiosidade, assim, né? Tipo, o Jair. E como que é trabalhar numa empresa familiar? Como que é, assim, essa relação de pai fora do horário comercial, durante o horário comercial é Jair? Como é que vocês conseguiram conduzir isso? Então, realmente, na empresa é Jair. Fora é pai, mas lá dentro é muito... Jair. É Jair, é muito profissionalismo, me cobra bastante, até mais, né? Porque aí é filha, aí tem, né? Óbvio. Então eu sofro um pouquinho mais que os demais A lá. exigência é diferente. Exato. Mas eu conheço minha vida inteira ele, então não tem como não concordar, não gostar, ou não, sabe? A gente dá super bem dentro da empresa ou fora. Ele é genial. Flui super bem. Quando a gente abriu a corretora, isso há 1 ano e pouquinho atrás, o meu mais velho, meu primogênito, João Vitor, me ajudava, né? Nessa parte de cadastrar cliente, Excel, porque eles mandam muito melhor do que a gente, assim, né? Imagina, 16 anos. E ele, um dia nós estávamos no escritório, a gente estava numa outra sala, e eu recebi um pessoal de uma seguradora e ele disse assim, Maria Fernanda, eu nem respondi, né? Na segunda vez, Maria Fernanda. Daí eu, que Maria Fernanda? Quem é a Maria Fernanda? E depois sua ele... mãe? Não, e foi exatamente isso. Eu sou a tua mãe. Ele, aqui dentro não. E aí mas soou pra mim extremamente estranho, né? Porque imagina, gente, eu fui de mãe a Maria Fernanda, de 0 a 100 e tive que responder e manter o profissionalismo. Então, eu não sei se eu saberia conduzir essa coisa não, você não é aqui minha mãe, aqui você é a Maria Fernanda. Acho que é muito difícil. Mas não é algo que foi desde o começo, né? Foi algo que a gente criou, acredito que de uns 5, 6 anos pra cá. Ah, daí foi... Isso, a gente foi conseguindo profissionalizar mais, né? Entendi. Não foi algo que foi desde o começo, assim, não. No começo eu chamava ele de pai. Mas assim, há necessidade de você colocar disciplinas, né?
Sim. Até para servir de exemplos para os demais colaboradores, não aparecer assim privilégio, porque é filha, né? Muito pelo contrário, alguém que é da família tem que dar exemplo aos demais. Sim. Então, é uma forma de você manter uma igualdade dentro da empresa, independente se é filha ou se é funcionário. Então, sempre procurei aplicar essa disciplina e todos sempre aceitaram, né? O começo é difícil, mas depois eles entendem. Mas eu concordo, eu ouvindo vocês falarem, eu percebo a importância de você passar a seriedade de um trabalho, de que assim, independente do parentesco, independente de como que funciona, o profissionalismo ele supera. E eu acho isso extremamente importante. Então, super de parabéns. Quando a gente fala da Wagner Reguladora de Sinistro, a gente está falando que está batendo 30 anos aí de história, né? Então tem muita história para a gente contar e para a gente falar agora durante esse episódio. E quando você decidiu que você ia abrir a Wagner, o que você buscava? Quando eu fundei a Wagner, eu buscava a segurança da família. Tá. Não só uma oportunidade de trabalho, de emprego, mas principalmente que nunca faltasse nada para os meus filhos, para minha esposa. E sempre, desde o início, desde o primeiro dia, sempre coloquei muita seriedade em tudo aquilo que eu fazia. Tudo. Ser assim, muito correto em todos os aspectos, né? E isso foi fazendo com que o meu trabalho, que sempre se destacou, fosse bem visto pelas pessoas que tinham acesso, né, a esses relatórios, seja dentro da corretora, seja dentro da seguradora. E isso foi se firmando cada vez mais, né? No início, eu chegava a atender 3, 4 sinistros por mês. Eu achava isso já bom, porque já conseguia manter, né, cobrir as despesas, não já faltar nada em casa. E aos poucos, esse volume foi crescendo. De 4, já começou a pular para 8, 10. Iniciamos o atendimento em Curitiba, né? Curitiba, daí estendemos para o estado do Paraná, e 2 anos depois, já algumas seguradoras já pediam para que eu montasse estrutura para atender Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E isso, num período aí, acho que de uns 3 meses, eu consegui montar essa estrutura. Ver algumas regiões estratégicas, contratar pessoas e treiná-las para poder corresponder. E aí não parou mais, porque a partir do momento que eu consegui fechar esses 2 estados do Sul, e tudo dava certo, porque todos os processos era eu que administrava, eu que gerenciava, eu que fazia gestão, e eu que concluía e mandava para a seguradora. Então, assim, ali era quase que um trabalho perfeito, né? Eu sou suspeito de dizer que todos os meus atendimentos eram 100%, mas todos eles eram bons. E aí houve não só um pedido, mas uma exigência de algumas companhias para que eu fosse expandindo a estrutura para atender nível Brasil. Eu lembro que em uma das primeiras reuniões que eu tive com uma seguradora em São Paulo, eu falei que eu não tinha condições de fazer isso em pouco tempo. E o diretor da companhia falou: Jair, eu confio no teu trabalho, eu acredito em você. O dia que você montar mais uma região, mais um estado, você me avise e eu passo o serviço para você. Isso me tranquilizou, isso me deu segurança e fui aos poucos. E, na verdade, em muito menos tempo do que eu imaginava, eu consegui fechar essa estrutura a nível Brasil. Eu saí, eu peguei meu carro, viajei, eu parava em cada estado, eu já tinha mapeado quais as regiões que eu achava que era importante ter uma estrutura. Então, assim, eu fiquei meses fora, viajando. Na época já tinha um celular, então tinha um sinistro, já mandava alguém atender, eu dava todas as coordenações, mesmo estando na estrada, e consegui montar essa estrutura. Não levou mais 2 anos para eu fechar nível Brasil. Porque na medida que a gente iniciava uma operação, os próximos passos, as próximas bases se tornavam mais fáceis. Então, o difícil eram os primeiros passos. Depois foi tranquilo. E com 3, 4 anos, já estávamos atendendo a nível Brasil. E foi rápido, foi né? Rápido, foi rápido. O sucesso foi tanto que já pediram para também expandir para o Mercosul, que aí era muito mais complexo, muito mais difícil. Iniciamos, que eu sempre gostei de desafios, sempre.
E esse era mais um grande desafio, porque a cultura do pessoal dos outros países é diferente do nosso. Aqui no Brasil, nós sempre fomos assim educados, era acionado, se fosse 1h da manhã, o vistoriador tinha 10 minutos para sair da base. E ir para o local, independente se ia poder iniciar a operação, não. Mas tinha que sair, ir até o local do sinistro, ver como é que estava a situação, se estava tudo tranquilo, podia depois ir dormir, descansar, para no outro dia iniciar a operação. O Mercosul é diferente. Você acionar o vistoriador, se você acionasse ele às 20 horas da noite, ele só ia sair para ir para o local um outro dia às 8 da manhã. Totalmente diferente. Isso começou a gerar conflitos. Eu fechei a parceria com uma empresa, tive que mudar, porque eles não seguiam as orientações, eles não aceitavam as minhas determinações para que seguisse o mesmo ritmo. A mesma batida do Brasil. Exatamente. Ou seja, eu não poderia ter um nível de atendimento bom aqui e um não tão bom lá fora. E isso que a gente ainda recebe algumas reclamações de atendimento Brasil, né? Porque às vezes o brasileiro diz, não, porque não funciona. E você está dizendo que fora do Brasil existem países que não têm a mesma rapidez e agilidade para um atendimento em caso de sinistro, por exemplo. O atendimento no Mercosul ele é bem mais diferente e as práticas são outras, os costumes são outros, né? Aqui no Brasil a gente assume hoje todas as despesas de SOS, depois a companhia nos reembolsa. Lá fora já não tem condições de a gente poder assumir esses custos por conta dos repasses de valores. O custo ele onera demais se você tiver que pagar as taxas de transferências bancárias. É uma burocracia e onera demais a operação. Então hoje a prática no Mercosul o segurado assume as despesas, por mais que a gente auxilie na contratação, na busca pelos serviços, e depois a companhia reembolsa. Quando a gente fala nesse atendimento Mercosul, aconteceu um sinistro fora do Brasil, vamos colocar aí Paraguai. Houve um sinistro no Paraguai, o cliente ele tem um seguro, uma apólice internacional, me corrija caso em algum momento eu fale uma besteira. Então ele tem uma apólice de seguro internacional, ele está rodando dentro do Paraguai, houve o sinistro. Todas as despesas que ele tiver, por exemplo, de remoção de carga, tudo para fazer aquele atendimento fora, o segurado paga e a seguradora depois faz o pagamento via reembolso. Perfeito. É isso. Esse é o atendimento. Perfeito. E hoje no Mercosul, como é que está esse atendimento? Você está conseguindo colocar a tua marca, Jair, no Mercosul? Tá. Hoje o nosso trabalho, ele tá forte, né? A qualidade, o nível do serviço, ele praticamente não difere do nosso aqui no Brasil, né? A gente acompanha toda a movimentação do passo a passo, um atendimento lá fora, né? Às vezes há dificuldades por questões de sinais, que aqui no Brasil também tem. Aqui no Brasil nós temos muitas regiões, inclusive aqui hoje descendo a BR-376, a gente pega ali quilômetros e quilômetros que não tem sinal de internet. Até comentei com a Fabiana, eu falei, olha, se nós temos um vistoriador tendo um sinistro aqui, não adianta ficar insistindo, querendo que ele te brigando, que ele te passe informação, porque não há sinal de internet. Às vezes ele tem que se locomover 20, 30 quilômetros, então isso tudo dificulta. E assim, dentro da nossa operação, eu prefiro que o vistoriador tome todas as ações necessárias lá no local, para preservar a carga, garantir que essa carga vai ser resgatada, do que ficar saindo para levar informação e de repente chega lá e não tem mais carga. Então, assim, às vezes tem corretores que às vezes ficam até meio aborrecidos conosco, porque a gente não leva a informação na hora que ele quer. Às vezes aí eu pergunto, você quer que eu resgate a carga ou quer que te traga informação? Quer que eu te responda? Então, assim, não adianta trazer uma informação para você, não tem mais carga para resgatar. O objetivo, o principal é o resgate da mercadoria. Depois a gente leva as informações. Perfeito. E é por isso que eu falo, né? Quando a gente, da parte do podcast, de conversar, de bater esse papo com especialistas, de poder conversar com o Jair e com a Fabiane, é justamente esse tipo de informação. Porque às vezes, nós enquanto corretores de seguro, a gente não sabe disso. E às vezes o segurado, muito menos. E daqui a pouco o segurado está num nervosismo, num estresse. A corretora, para tentar mostrar também que não está parada, né? A gente fica nessa coisa. E, de fato, eu inclusive até anotei aqui, ausência de sinal de internet. A gente esquece que hoje nós somos escravos, né, da internet. Sim. Tudo é por telefone e pela internet. Não se faz mais nada por fax, por exemplo, né? Não tem mais nada desse modelo.
E de fato, e você está falando, por exemplo, da BR, você comentou, 376. a 376, a gente nem está falando de um lugar ermo, né? Nós não estamos falando de... Exatamente. A gente não está falando de alguma coisa absurda, né? O cara está em Tocantins. Não, a gente está falando aqui do nosso lado, nas nossas barbas. Então, de fato, ficou sem internet, o que a gente faz? A gente resgata essa carga ou a gente responde um WhatsApp? Qual vai ser? E dependendo da carga, a gente corre risco do regulador e do motorista lá, eles estão sendo saqueados, dependendo do que está acontecendo, né? Ô, Fabiane, você comentou de expansão, de reestruturação da empresa. Conta um pouquinho pra gente. Então, a Wagner tem 29 anos, né? Faz 30 no ano que vem. Tá uma moça já, né? É, isso mesmo. E teve um momento, o momento de pandemia foi um momento complicado para nós, né? Nós perdemos alguns funcionários, até pelo Covid. Pela mesmo, doença. Também. E aí foi nesse momento, retornando, que a gente viu a necessidade de reestruturar a empresa. Porque acabou justamente tendo essa falha, digamos assim, na operação. Alguns processos, vimos a necessidade dessa reestruturação, né? Então trouxemos uma equipe, né? Um profissional de cada área, um profissional voltado em pessoas, onde aplicou um teste de Enneagrama em todos os funcionários, pessoa por pessoa, para ver se estava no seu local correto, né? Se de repente... Estava ocupando a cadeira certa. Correto. A função correta. Exatamente. Um especialista em processos, que também revisou todo o nosso andamento. Né? Então, assim, quanto tempo vocês estão levando para fechar um processo, para concluir um resgate? Vamos medir esse tempo, né? A gente consegue reduzir, melhorar aqui. Então, foi feito também todo esse processo, onde a gente teve um ganho gigantesco. E a questão também do sistema. Nosso sistema já é um sistema muito bom, mas também estamos investindo, né, num sistema melhor, com app inclusive, né? Ai, que legal. Estamos bem contentes aí que para esse final de ano e começo de 2024 vai ter bastante novidade, coisa nova vindo por aí. Coisas para evoluir. Como diz o Jair no começo aqui, a gente estava nos bastidores conversando, e ele disse assim, a gente precisa evoluir sempre, né, Jair? A gente precisa sempre querer mais e melhor. E essa parte que você falou aplicou, acho que foi Enneagrama, Enneagrama. né? Quando eu entrei na NET, isso, né, quando eu era menina ainda, eles aplicavam um teste que chamava PI. PI. Que é um teste especificamente para saber, assim, se você era... Eu sempre muito comercial, né? A gente estava falando sobre isso antes aqui. E eles aplicavam esse teste para saber se a Maria Fernanda... eu me sinto comercial, mas será que você tem todos os requisitos? Será que você tem um perfil de área comercial? E toda a contratação para te fazer uma entrevista era assim. Você ia lá, daí você fazia uma pré-entrevista e fazia o PI, que era um teste em que você preenchia 3, 4 folhas com perguntas diversas. Às vezes era a mesma pergunta com resposta diferente, né? Sim. E é umas coisas meio... Sim. Você está fazendo um curso meio de neurolinguística, alguma coisa nessa pegada, sim. Né? E o nosso RH hoje realmente faz as contratações aplicando o teste de Enneagrama. Tudo. Você acha que funciona? Funciona. Você acha que está virando o jogo dessa forma? Acredito muito. Olha, eu não tinha muita noção do poder realmente de mente, desses testes com mais neurociência, neurolinguística, enfim. E realmente é algo assim, como a gente passou por isso, vimos, né, em prova viva, realmente tinha funcionários assim que iam bem na sua função, mas não tinha o perfil para aquela função. E quando a gente mostrou uma outra função, desempenhou muito melhor. Desenvolveu mais. Muito mais. Era isso que eu ia te perguntar. Então daqui a pouco você tinha um cara que ele estava numa cadeira, ocupando uma função, mas aí tu fez o teste, tu não descartou ele, tu ocupou ele numa outra cadeira para dar celeridade. Legal. Essa mudança, esse remanejamento de algumas pessoas dentro do que essas provas, esses testes mostravam, isso deu assim, uma produtividade muito maior. Deu para perceber que os funcionários, colaboradores, eles ficaram muito mais satisfeitos, eles se encontravam dentro daquilo que estavam fazendo. Isso para eles era ótimo, para a empresa mais ainda. Claro. E a gente passou a conhecer eles de fato. Sim. Né? Sim.
então foi bem bacana. E você começa a aprender, eu acho que, tipo, quais são os botões e como que você trabalha e como que você vai conduzir para a pessoa responder numa alta performance, né? De você saber fazer isso. E é extremamente importante. Eu acompanho algumas empresas que acabam não tendo essa preocupação de saber se a equipe está dentro, no quadrado certo, na cadeira certa, se ela vai conseguir entregar. A mesma coisa que você comentou sobre processos. Às vezes a empresa começa, vai indo, daqui a pouco ela super cresce e se perde no processo. Porque o processo, ele é muito importante. Tem que desenhar, né? Isso aqui é assim, vem pra cá, agora se der sim, você sobe, se der não, você desce. E o processo a gente precisa desenhar, por mais que pareça que não, né? Sim. Perfeito. E na nossa empresa, realmente, né? A maioria é muito no operacional. Sim. Né? Então, a gente precisou realmente parar um pouquinho e olhar para esse lado também mais de gestão, de mudanças, de melhorias. Então, foi muito válido. Show! Vamos falar sobre as dúvidas mais frequentes sobre sinistro. Eu levantei algumas aqui pra gente bater um papo, mas eu quero que vocês fiquem bem à vontade para dizer, Maria Fernanda, olha só, tem mais uma dúvida, tem mais alguma coisa que eu quero agregar aqui para que a gente possa trazer. Então a gente vai falar sobre o sinistro, que momento a reguladora é acionada, o cara que não tem seguro pode acionar uma reguladora, então eu quero trazer várias coisas pra gente debater aqui. Bora? Bora. Bora. Então vamos lá. Em que momento a reguladora de sinistro entra no jogo? Antes disso, quais os sinistros que uma reguladora atende? Na verdade, a reguladora ela pode atender inúmeros tipos de ocorrências, né? Desde o sinistro particular, que é aquele que não está enquadrado dentro da cobertura da pólice, uma pane mecânica, uma queda de carga que às vezes não está contratada na pólice. Tá. E nós atendemos não só pela seguradora, a gente atende o cliente também no particular, né? O acionamento ele vai se dar a partir do momento em que o motorista tiver um acidente, alguma situação que impeça ele de prosseguir a viagem, porque às vezes pode ocorrer qualquer situação com o veículo ou com ele mesmo, né, problema de saúde, sem que seja um tombamento, um acidente. Eu sempre sugeria às seguradoras e aos corretores que, se possível, divulgasse ao motorista, de preferência ele que salvasse dentro do celular dele, um 0800 para, em caso de acidente, poder acionar. Porque você colocar um adesivo no veículo, muitas vezes um acidente, esse adesivo some e desaparece. O celular vai estar sempre ao lado do motorista. Às vezes até preso na ferragem, ele consegue pegar o celular, ligar para aquele número, pedir socorro, pedir ajuda. Nós já ajudamos, orientando a Polícia Rodoviária a localizar um caminhão que tinha tombado uma serra, um Espírito Santo, por exemplo. O cara não morreu por sorte, mas ele capotou mais de 60 metros, uma ribanceira abaixo. E o que salvou ele foi ele ter o nosso 0800 salvo no celular. Ele falou, olha, eu andei mais ou menos 20 quilômetros de um posto na saída, sentido norte. Passamos dessa posição para a Polícia Rodoviária, foi lá e localizou o rapaz. Conseguiram resgatar, salvar ele, depois a gente foi lá resgatar a carga. Então, o 0800, seja da seguradora, ou seja de uma reguladora, ele já tem que ser direcionado direto para o motorista. Porque se o motorista ele tiver que acionar a transportadora, se for à noite, se for feriado, pode ter dificuldade, pode demorar. Esse cotovelo pode não ser interessante para a operação, porque carga 1 hora, 2 horas já pode ser suficiente para você não ter mais o que resgatar. Então, quanto mais rápido você puder acionar, é mais seguro a possibilidade de você poder resguardar a carga e poder ter o que resgatar daí. Você falou um ponto importante aqui, a pessoa que estiver na estrada, por exemplo, mas ela não tem o seguro, ela pode acionar a reguladora. Ela pode chamar, por exemplo. Ela pode, só que é interessante ter já um pré-acordo, um contrato, porque assim, se é uma empresa que não está cadastrada na Wagner, eu dificilmente vou atender com o risco de prestar o atendimento e não poder receber depois. Entendi. Tem que então não pode contratar particular. Não, pode contratar. A Wagner, hoje nós temos, por exemplo, um contrato spot. Você tem uma transportadora. Eu faço um termo de acordo contigo, os dados da tua empresa e coloco os valores que nós vamos cobrar de KM, de honorários, né? É um contrato spot.
não vou te cobrar mensalidade, não vou cobrar nada. Você vai cobrar o atendimento. Se tiver uma uma franquia do atendimento. Se tiver uma ocorrência, você me aciona, aí eu vou. Mas aí eu vou com segurança. Porque aí eu te conheço, eu já tenho uma pré-relação, né, firmada contigo, porque nós já atendemos já alguns casos de não poder receber. Justamente não tem nenhuma amarração contratual. Perfeito. Olha só, a gente vai fazer um breve intervalo e na volta a gente vai seguir falando sobre essa parte de atendimento, em que momento que a reguladora é acionada, beleza? Perfeito. Não sai daí, logo mais a gente volta. Buoni Gerenciadora de Risco. Tecnologia que transforma. Patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Atuando exclusivamente no ramo de transportes, a Wagner é acionada por seus clientes em situações de acidentes ou avarias com cargas seguradas ou particulares. Para tomar todas as providências relativas à apuração da ocorrência, à identificação das causas do sinistro, da extensão dos danos sofridos, ao mesmo tempo que promove o resgate das mercadorias, sempre utilizando as melhores práticas de movimentação que garantam a preservação dos bens sinistrados, aliado aos menores custos, tudo com o intuito de reduzir ao máximo possível os prejuízos decorrentes de cada evento. Além disso, a Wagner promove uma análise técnica rigorosa de cada processo para apresentar um relatório final esclarecedor, completo, que permite a seus clientes entender cada ocorrência em detalhes, de forma transparente, para assegurar a melhor liquidação final de cada evento atendido.
corretor. Eu quero parabenizar vocês, porque tem uma coisa que, primeiro, que eu fico muito brava, é a tal da URA. Eu ligo para vocês, é muito rápido. Eu ligo para vocês e eu consigo falar sempre com o mesmo atendente, que é o cara que me atende referente àquele sinistro. Pode ser que nem foi a pessoa que me atendeu. Daqui a pouco foi, sei lá, o Paulo que me atendeu, mas quem estava me atendendo de fato era a Ana. O Paulo passa a ligação e fala com a Ana. Por que eu quero falar isso aqui? Porque às vezes você liga para uma empresa grande que vai te dar o atendimento, se troca o atendente, você tem que voltar e contar tudo de novo. Jair, isso assim, ó, isso é muito desgastante. Porque como tu falou, se eu tô num problema de sinistro, onde cada minuto ele é precioso, aquele minuto que eu ligo, que eu vou explicar tudo de novo, ele é muito cansativo. Então eu queria que vocês agradecessem toda a equipe de atendimento de vocês, porque eu acabo fazendo essa ligação, eu faço todo esse cuidado junto com o meu segurado, e quando eu ligo para vocês, primeiro que eles são muito gente boa. Segundo que eles atendem a gente fora do horário, às vezes eu fico pensando, gente, né, tá já... Às vezes eu peguei uma menina esses dias, ela tava saindo, ela, não, Maria, eu vou resolver. E ela super solícita, assim, e eu lembro que ela, se eu não me engano, o turno dela terminava às 19 horas, era uma sexta-feira. Eu digo, mas nunca que essa guria vai responder de novo. 20 horas, uns minutos, assim, veio um e-mail dela com a assinatura dela. No dia seguinte, ela voltou no turno, dela me ligou. Ai, Dona Maria. Isso, Dona Maria ainda, né? Dona Maria, eu queria saber se deu tudo certo, se foi tudo em ordem, assim. Então, essa humanidade no tratamento, essa coisa de você falar com pessoas e de você falar com a mesma pessoa para você evoluir, cara, isso tem um peso pra gente enquanto corretor que vocês talvez não façam ideia. Então, eu queria parabenizá-los pessoalmente para dizer isso, assim, continuem nesse caminho, sigam assim, não vão botar muita coisa eletrônica lá pra gente, por favor, vocês... Isso aí é muito trabalho, treinamento, orientação, às vezes há algumas falhas. Hoje nós temos quase 70 funcionários internos, então é muita gente orientando, treinando, mas assim, o sistema ele auxilia muito, porque tudo aquilo que se fala com o vistoriador lá em campo, ele é alimentado no sistema, no histórico. E essas informações, quando um corretor, uma seguradora liga, ele já tem isso de bate-pronto. Ele só joga o número do processo no sistema, já puxa as informações, e por isso que ele consegue passar as informações rápidas e precisas, mesmo que mude de atendente. Porque hoje, até pelo volume de serviço, é difícil você manter um atendente para cada sinistro. Porque muitas vezes, quando você quer ligar e falar com aquele atendente que te atendeu um pouco antes, ele já está em uma outra corrente, um outro atendimento. Então, assim, é difícil você centralizar uma pessoa ou colocar aquela pessoa para atender somente um cliente, né? A gente até tenta focar, mas tem momentos que às vezes foge. Que não consegue. Isso. Mas, assim, essa educação, esse respeito, isso faz parte do processo. Eu sempre oriento e educo o pessoal o seguinte, gente, quando o motorista ligar para comunicar uma ocorrência de sinistro, nunca pergunte para ele primeiro se a carga, como é que está a carga, como é que está o veículo. Pergunte como é que ele está. Você está bem, está machucado, você precisa de ajuda, você precisa de apoio. Porque eu mesmo tive a oportunidade, um acidente que fui atender há mais de 20 anos atrás, eu cheguei no local do acidente e o motorista estava chorando. Aí eu cheguei, bati no ombro dele, perguntei como é que ele estava, se ele precisava de ajuda. Daí ele falou, pois é, você que não é meu patrão, chegou, bateu no meu ombro e perguntou se eu estou bem. Meu patrão, a primeira coisa que ele fez foi perguntar como é que estava o caminhão, se eu tinha danificado muito. Mas ele não perguntou se eu estava bem. Isso me marcou até hoje. E eu uso isso hoje como um exemplo para os meus funcionários. Primeira coisa a perguntar para o motorista quando ele liga é, você está bem? Precisa de ajuda? Precisa de apoio? Daí você pergunta como é que está a carga, como é que está o veículo. Aí segue o processo. Porque isso é muito humano, né? Sim. E eu venho muito conversando sobre essa parte de inteligência artificial, de trocar por máquinas. E essa sensibilidade, a gente não pode perder. Porque quando a gente fala assim do caminhão, o caminhão tem um seguro. E você repõe aquele bem, né? Perfeito. A carga tem seguro, você vai repor aquele bem.
Mas se você perde uma vida na estrada, você não repõe essa Não, pessoa, né? não. Você não devolve ela para a família. Então essa humanidade, ela faz toda a diferença. Cresçam, expandam, mas não percam essa essência Perfeito. de serem humanos com as pessoas, sabe? De cuidar das pessoas. Eu acho que isso é fundamental, assim, essencial. A gente agradece, fica feliz e o pessoal lá também vai ficar muito contente. Que eu mandei um grande beijo, um grande abraço para todos, assim, porque Pode para mim deixar. eles são fantásticos. Olha só, houve um tombamento, houve uma avaria, deu um problema, né? A gente contrata o seguro para não usar, mas houve problema, eu vou precisar usar o seguro. Quem eu aciono primeiro? Hoje, alguns anos atrás, até pouco tempo atrás, as companhias permitiam que você cadastrasse os 0800 da reguladora. Você poderia acionar diretamente a reguladora. Tá. Hoje está mudando um pouco essa política, essa prática, e as companhias pedem para que acione os 0800 da companhia, para que ela cadastre, para que ela abra o processo, abra o sinistro e ela acionar o regulador. Uhum, perfeito. Ou seja, houve o sinistro, ele pode acionar direto a seguradora ou aciona o corretor que faz toda essa comunicação. Isso. O motorista ele pode acionar direto, na verdade ele não aciona nunca a seguradora. O motorista ou ele vai ligar para a empresa, o patrão, ou para a corretora, se ele tiver seguro disponível. Perfeito, perfeito. A gente estava falando um pouquinho sobre foto, sobre registros. Você comentou nos bastidores aqui, nessa parte de tirar fotos bem feitas, enfim. Qual que é a importância de fotos? Inclusive, a gente tem um espaço que a gente manda para os nossos clientes que, quando acontecer um tombamento, ele registre, né? Registra o momento, o local, a região, o tombamento dessas cargas. E eu queria que você falasse disso, que vocês contassem a importância, e daqui a pouco até dicas mesmo na prática de como que a pessoa deve fazer. Hoje o trabalho de um vistorador em campo, ele é muito mais do que simplesmente colher informações e documentos. O trabalho das fotos bem elucidadas, ele ajuda a seguradora a determinar uma liquidação de um sinistro sem dúvidas. Tem ocorrências que já aconteceu conosco, e não foi isso uma, duas vezes, várias vezes, da carreta tombar, não quebrar a quinta roda, voltar na sua posição normal, soltar toda a carga e parecer apenas uma queda de carga. E na verdade tombou. Aí fotos bem detalhadas, você vai mostrar a lateral da carreta, os parafusos da grade rustidos e frescos, recentes, sem ferrugem, sem nada. Aí você volta um pouquinho para trás, visualiza a pista, a rodovia, você vê os sinais dos parafusos que roeram, rasparam o asfalto. Então são provas nítidas que caracterizam o tombamento. O fato de tombar e voltar à posição normal não pode deixar de dar cobertura a um evento desse. Simplesmente a estrutura do veículo estava muito resistente, que ele levou para tombar o cavalinho e não tombou. A carga saiu de cima da carreta, mas a carreta voltou à sua posição normal. Então, se você chega no local e vê o veículo em pé, em posição normal, a primeira impressão é queda de carga. E não foi. E aí que um trabalho bem feito, bem técnico, do vistorador, as fotos bem detalhadas, vai conseguir comprovar. Mas aí, quando você fala só do vistoriador ou o motorista ele pode fazer algum registro? Isso contribui? Isso de alguma forma ajuda? O motorista ele tem que participar sempre de todas as ocorrências. O papel do motorista muitas vezes é mais esclarecedor do que o próprio vistorador. Infelizmente, nesse mercado tem vistorador que ele vai só para colher documentos. Ele não se atém a buscar detalhes que possam ajudar numa análise da cobertura de um sinistro. Mas o motorista, se ele tirar fotos mostrando o detalhe do asfalto rostido, o detalhe dos parafusos rostidos, isso aí é uma prova real. É uma prova, mesmo que o relatório daquela reguladora seja contrário a uma indenização, as fotos dele, apresentadas pela corretora, pelo segurado, vai fazer a companhia mudar a posição. Vai fazer a companhia entender que, de fato, houve um tombamento por aquelas características naquelas situações. Então, assim, não só um depoimento do motorista, mas provas documentais, fotos, é importante que ele possa participar sempre. Perfeito. Você comentou sobre vistoriador e o papel dele, né? Às vezes, a gente tem uma percepção, a gente está de fora, que ele demora para chegar. Como é que funciona
essa demanda do vistoriador? Como é que esse tempo, esse prazo? Porque você comentou assim, às vezes 1 minuto você pode perder... 1 hora, meia hora, você perde uma carga. Exato. Entende? Então, por exemplo, e quando a gente fala do evento SAC, aí estamos no Brasil, a gente sabe que uma carga, dependendo se ela for um produto alimentício, e nem precisa só de comer, né? A gente está falando de diversos tipos de produto, acontece o SAC. Como é que funciona esse tempo do vistoriador chegar? As coisas mudaram muito nesse país. Há 30 anos atrás, quando eu atendia sinistro, uma carga tombava, ficava 2, 3 dias, ninguém roubava. Independente se eu levava 1 ou 10 horas para chegar no local, a carga estava lá. Hoje é diferente. Hoje, em meia hora, 1 hora, dependendo do tipo de mercadoria, já foi. Não precisa nem fazer limpeza de pista, né, Jair? Não faz. Eles fazem por você essa limpeza. Mas assim, a questão da chegada... Infelizmente, hoje tem muitas empresas de regulação que se apresentam no mercado que não têm estrutura em regiões estratégicas que diminuam, que encurta a distância. Não tem. Um exemplo, a Wagner, no Paraná, nós temos base em Curitiba, União da Vitória, Guarapuava, Cascavel e Maringá. Astorga, que é ali do lado de Londrina. Então, 6 bases só no Paraná. Tem reguladoras que mandam vistoriador de Curitiba atender em Cascavel. De Curitiba a Cascavel é no mínimo 600 quilômetros, no mínimo 12, 14 horas. É para ir lá com a documentação e trazer o prejuízo total para a companhia pagar. Infelizmente, ainda continuam acionando reguladores que não têm essa estrutura distribuída. Pode acontecer de eu acionar um vistoriador de Curitiba para atender um sinistro aqui na 376, 100 km de distância. Se tiver barreiras, se tiver congestionamento, se tiver qualquer situação na rodovia que impeça o trânsito de fluir, ele pode demorar 2, 3 horas. Mas aí você tem uma comprovação. Eu peço para toda a minha equipe, atrasou a sua viagem, tire fotos. É trânsito, tire foto. Você estourou um pneu do carro, tire foto do pneu estourado. Eu já mandei o vistoriador embora porque ele falou que tinha estourado 2 pneus. Pedi as fotos, mandei investigar, não tinha estourado nenhum. Ou seja, simplesmente foi irresponsável, demorou para sair e eu dispensei. Mas assim, tudo se consegue comprovar. Então, esse tempo, essa demora, nem sempre se justifica. Infelizmente, muitas vezes é falta de estrutura da reguladora que manda um vistoriador muito distante. Pode até dar uma previsão de 2 horas, sabendo que vai levar 5. E aí tenta enrolar, o que eu acho isso um grande desrespeito. Quando a gente fala nessa parte de reguladoras que não têm uma infra para atender, né? O segurado ele tem um livre-arbítrio, ele consegue escolher a reguladora, ou isso é meio top-down, a seguradora decide, não, eu que decido a reguladora que vai. Como é que funciona isso hoje no mercado? As seguradoras hoje elas respeitam muito essa relação, a parceria de companhia e corretor. Então, se o segurado chegar para a corretora, dificilmente vai chegar na seguradora, mas se o segurado chega na corretora e diz, olha, eu quero que a empresa A me atenda. Primeiro porque o transportador, infelizmente, ele nunca vai saber qual é a real estrutura que todas as reguladoras têm. Esse é um problema sério. Então, assim, não adianta escolher pelo nome bonito, que às vezes pode levar uma invertida. Tá. Precisa conhecer, de fato. De repente, pesquisar, visitar, conhecer a estrutura dessas reguladoras que estão no mercado, para ver que está mais preparado, que tem assim, uma infraestrutura de campo mais próxima, para que possa diminuir esse tempo de resposta. Porque cada dia que passa, demorar 1 hora para atender um sinistro, é muito problemático. Nós, por exemplo, com toda a estrutura que nós temos, hoje, se a previsão de chegada do vistoriador no local do acidente é de 2 horas, a nossa equipe interna, que cada sinistro tem 1 ou 2 pessoas monitorando e auxiliando o vistoriador em campo, diferente de muitos reguladores que não têm isso. Então, assim, mesmo que ele leve 2 horas para chegar no local do acidente, internamente já está entrando em contato com o motorista, para saber se a carga está dispersa ou não está, se a carga precisa de vigilância ou não precisa, se precisa de lona, se o tempo está para chover ou não. São medidas preventivas que, muitas vezes, quando o vistoriador chega no local, a carga está protegida, ou está enlonada. Internamente, a gente autoriza o próprio motorista, contrate uma equipe de chapas, de pessoas, reúna essa carga,
cubra, proteja, a gente paga isso, paga aquilo, a gente dá toda a coordenada para o motorista, dando a garantia para ele que a gente assume o custo. Isso ajuda e muito. Tem muitas cargas que a gente consegue segurar graças a esse tipo de ação, mesmo independente da presença do vistoriador no local. Tem reguladores que não aceitam que o segurado inicie o resgate da carga sem o vistoriador estar presente. Eu nunca impedi, jamais. Se o segurado tem um caminhão, está lá, tem gente, pode. A gente orienta, então faz assim, tire fotos. Registra, né? Exatamente, é aquilo que o vistoriador faria. Tirar fotos visualizando o sentido de tráfego do veículo, as placas de sinalização, o veículo de transbordo, os chapas já trabalhando. Tire fotos, faça isso. Esse documento vai servir para o meu processo como sendo o trabalho do vistoriador. Vai ter validade. Vai ter validade. E assim, às vezes, uma ação dessa, que inicia 1 ou 2 horas antes da chegada do vistoriador, evitou uma chuva torrencial, evitou um saque de carga, evitou, às vezes, um prejuízo total de uma carga que pode valer 50 mil ou 500 mil reais. Perfeito. Então, jamais impedir que o segurado possa realmente tomar essa ação. É bom registrar? É bom. Mas, porque às vezes pode ter falta por saque ou por dispersão. E assim, a gente não quer que o segurado assuma eventuais dúvidas, responsabilidade por eventuais dúvidas de falta de mercadorias, que a gente sabe que é natural em função do próprio acidente. Vamos falar de salvados? Vamos. Quando a gente fala dessa parte do salvado ainda, né? E eu sei que esse é um momento do sinistro que causa dúvida, né? Houve esse tombamento, deu problema com essa carga. Esse salvado, em que momento determina que isso tem um valor econômico? Como é que funciona essa... O segurado, ele diz, não, isso aqui vale dinheiro? Não. Quem que determina isso? Na verdade, a gente avalia internamente, né? Tá. O nosso objetivo é sempre entregar essa mercadoria, né, que o cliente aceite, ou até mesmo com uma depreciação, se for o caso. Mas a partir do momento que ele realmente não quer, não aceita receber nem como depreciação, então ela fica disponível para salvados, né? A gente faz uma cotação prévia, nosso time que avalia realmente. Tem valor comercial, porque o salvados nada mais é do que uma mercadoria que tem algum valor, né? A ser comercializado. Então, tem um time que faz essa avaliação e a gente faz as cotações, angaria as propostas, né? Encaminha para a seguradora analisa, dá um ok na proposta e depois a gente pega o de acordo também do segurado e do corretor, né? Mas esse salvado, né? Ok, tombou a carga tá lá, recolheu tudo, identificou que ela tem um valor econômico. Certo. Mas essa carga, ela é do dono da carga, que emitiu a nota fiscal, ela é da seguradora, ela é do segurado, do transportador, ela é de quem? Ela é do segurado, transportador. Tá, mas mesmo ele não tendo pago nada para o embarcador. Sim, na verdade, assim, uma vez havendo o sinistro, quem é responsável por aquela carga ainda é o transportador. Enquanto ele não entregar para o cliente, ele é responsável. Enquanto ele não chegar no destino final, Isso. é dele. Se acontecer qualquer situação, inclusive o próprio roubo do veículo com a carga, e não chegar no destino, se ele não tiver seguro para roubo, ele vai ter que indenizar esse valor para o cliente. Então a carga ainda está sob a responsabilidade da transportadora, do segurado. Tá. A mercadoria só passa a ser de propriedade do segurador depois que ela indeniza e liquida. Hoje, o que acontece? Nós temos uma prática um pouquinho diferente. Tem mercadorias do agronegócio, por exemplo, fertilizantes, adubo, o próprio algodão, que a gente sabe que determinados clientes, houve um acidente, teve dispersão, que vai ter falta, ou sujidade, é recurso total. Isso já é um histórico de 30 anos. Já com o aval da seguradora, às vezes isso já reza na própria pólice. O que a gente faz? Para a gente ganhar tempo e minimizar custos, nós fazemos a cotação rápida enquanto a carga está sendo resgatada, para evitar, às vezes, até de ter um custo de transbordo, de frete, mais armazenamento. A gente faz a cotação, jogo rápido, já passa para a seguradora dar de acordo, ela deu de acordo, a gente passa para o segurado. Houve autorização de ambas as partes, o segurado já passa os dados da conta corrente e é feito o depósito na conta dele. O processo é finalizado, é encaminhado para a seguradora, que vai analisar se tem cobertura, se não tem. Tem cobertura, pagou, esse valor de salvado ele é deduzido do valor total do embarque. Se eventualmente não foi averbado, foi esquecido de averbar, ou qualquer outra situação que decline o sinistro,
que tornem ele sem cobertura, o segurado já recebeu pelo salvado. Ele já deu de acordo, ele concordou com a oferta, com a proposta. Então, assim, encerra o processo, mata o assunto, e o segurado depois acerta com o cliente a diferença. E se o dono da carga, se o embarcador, o que emitiu a nota fiscal, não concorda com a venda de salvado? Essa é uma briga que realmente merece bastante atenção. Nós, geralmente, se na apólice reza uma cláusula de salvados, que justamente essa cláusula já é para permitir que o cliente possa descartar, às vezes até se cobra uma taxa adicional por conta disso. Uhum. Então, para nós reguladores, é mais tranquilo. O próprio segurado jamais vai querer contrapor, questionar o cliente dele, se isso já reza em apólice. Se não reza, a gente sempre procura insistir com o cliente, mostrar para ele que parte daquela carga, 40%, 60%, está intacta, não sofreu dano algum, ele pode receber, até para não penalizar o segurado no resultado dele. Então, assim, uma boa conversa, uma boa negociação, às vezes a gente consegue contornar. Tem cliente que não aceita de primeira mão, mas depois que a gente explica a situação, mostra que se ele quer preservar a marca dele, a gente descaracteriza, tira o produto, deixa a granel, vende a granel, porque daí a marca já desaparece. Muitas vezes a gente vence e ganha para poder cotar e vender os salvados. Isso sempre a gente faz em um acordo com o próprio transportador, o segurado, porque a gente não quer ferir as negociações, as relações comerciais entre cliente e transportador. Então a gente sempre envolve o transportador e vamos trabalhar, seguir essa linha, para que junto com o transportador a gente vá até o cliente e tente reverter essa... Porque muitas vezes, se o cliente mesmo assim não aceitar, e por uma razão não tiver cobertura, infelizmente, o segurado ele vai arcar com o ônus desse prejuízo. Né? A companhia vai simplesmente fazer uma cotação, quanto que valeria aquela mercadoria se fosse liberada, e vai deduzir da indenização. Eu acho que esse é um ponto bem importante para a gente falar e deixar muito claro aqui quem está nos assistindo, porque quando a gente fala da carga que tem um salvado e se o dono da carga ele se nega a vender sem uma justificativa plausível, é importante deixar claro que a oferta de salvados que foi feita pela seguradora, este custo, se chega na regulação de sinistro final lá, vai pagar, desconta. Possivelmente. O valor da cotação, sim. Desconta o valor. Sim. E essa diferença, o dono da carga, ele não quer saber, porque ele teve um prejuízo. Ele pode não ter vendido, mas ele subentende-se que ele teve aquele prejuízo e ele cobra do transportador. Perfeito. É isso, né? Isso. A oferta de salvado foi de 40 mil reais, a carga era 100. O embarcador, o dono, não quis vender, pegou de volta aquela mercadoria, mesmo que ele transformou em ração, enfim, mas o prejuízo foi de 100 mil. E aí ele recebe 60 da seguradora, chega no final, e esses 40 ele cobra do transportador. Tem algumas situações de salvados que, tendo cobertura do sinistro, mas não tendo cláusula de salvados, a seguradora muitas vezes ela até aceita e concorda com a condenação e a não liberação, mas aí ela exige que seja feito o acompanhamento para ver se o cliente vai destruir de fato. Sim. Para ele não levar vantagem. 2 vezes. Exatamente. Então, assim, são casos e casos, né? Sim. E eu acho justo que se acompanhe, para que o cara não... Porque amanhã ou depois tiver um outro sinistro, ele vai adotar a mesma prática. Ele vai condenar, vai recusar, porque daí, tá... Eu ganho 2 vezes. Eu ganho 2 vezes. Eu conversei com um responsável de sinistro de uma grande seguradora e ele estava falando isso, Maria, o cara ele não pode, o dono da carga, dizer, eu não quero vender porque eu não estou afim hoje, estou de mau humor. Ele tem que ter uma justificativa plausível, daqui a pouco é algo que pode ter uma contaminação, né? Não pode virar nem um produto para consumo animal, mas ele não pode só porque ele não quer. Tem que ter uma justificativa plausível. E se não tiver uma justificativa, esse valor ele é descontado. Nós, geralmente, a gente pede o laudo técnico Da análise do cliente. Não basta dizer que é perda total e não vou liberar. Tá, então é perda total, se não quer... Mas por quê? Quais motivos, quais razões técnicas você tem para que a companhia entenda e aceite a sua posição? Sim. Eu acho que um ponto importante também aqui é orientar o transportador que ele também negocie junto com o seu cliente. Sim. Né?
porque daqui a pouco o embarcador ele é irredutível na venda mesmo sem ter essa justificativa. E aí negociar, olha só, mas se tiver, você vai arcar porque eu não vou pagar, de repente é uma dessas, assim, poder... Isso é importante, tá? Porque o transportador, ele conhece o cliente há muito tempo, há alguns anos. Então, assim, ele tem uma boa relação com o cliente e, por mais que tenha seguro, quem vai pagar o preço final depois, quem vai arcar com o ônus, é o segurado, é o transportador. Porque se tiver muito sinistro, e cada sinistro que tiver, o sinistro for quase que perda total, a pólice dele vai ficar carregada, pesada, um índice, né, grande. Na próxima renovação vai ter agravamento da taxa. Então, assim, esse ônus, quer ou não, mais tarde vai acabar recaindo para o transportador. Então, por isso que é importante ele entrar no processo. Ele, mais do que ninguém, mais do que a reguladora, mais do que a seguradora, ele tem esse acesso, tem mais liberdade para chegar no cliente e negociar. Queria falar sobre avaria. E vamos falar de carga molhada mesmo, assim, porque isso aí, na região Santa Catarina, Paraná, é hors concours. Então, assim, eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, porque a gente vem com períodos de chuva muito severos e a gente vem recebendo sinistros de molhadura, né? Você tem alguma dica que você diria para o transportador, algo que ele pudesse evitar? A gente sabe do teste de luz que é feito na hora, na avaria. E em contrapartida a gente tem o transportador dizendo, gente, lona furada tem no Brasil todo. Como é que faz nessas horas? Nessas horas, o melhor conselho é, primeiramente, você se colocar no lugar de um transportador. Eu fosse um transportador, o que eu faria? Hoje não é a reguladora que determina se o sinistro tem cobertura ou não. É a seguradora. A seguradora hoje, ela determina que o vistorador, que é a reguladora, levante com detalhe as condições de conservação do veículo, da lona, o teste de luz em caso de molhadura. Então, hoje, se você analisar que uma negativa de um sinistro pode lhe custar o valor de 10, 20 lonas ou mais, então, assim, eu sugiro que todas as empresas façam umas revisões, manutenção, trocando as lonas, porque tem lonas que às vezes, eu não acredito que essas lonas ainda estão sendo utilizadas. Porque você faz o teste de luz, a penheira ainda mostra, né, ainda deixa. Um céu estrelado. Mas a lona, às vezes, você vê o céu todo assim, gente. Muito furo. Hoje a lona, muitas vezes, ela não tem furo, mas o excesso de uso, o tempo de uso, a ressecagem, ele permite a infiltração, mesmo que não haja furos aparentes, né? E dependendo do tipo de mercadoria que é transportada, ele não precisa entrar água para comprometer o produto. A umidade direta já compromete. Então, assim, o conselho que eu dou aos transportadores, façam revisões e as lonas comprometidas devem ser trocadas. Nós já fizemos vistorias em algumas empresas onde a gente percebeu de que a lona vistoriada, um determinado sinistro, já passou por um processo alguns meses atrás. Então, assim... Fica difícil. Fica difícil, né? Não tem o que a reguladora faça, nem a seguradora, está na pólice, né? O que está na pólice não tem como não ser cumprido. Você sabe que é uma das coisas que eu venho falando para alguns clientes que tem o caminhão aberto e que carrega a carga que pode avariar nesse formato. Eu já digo para ele, cara, faz o seguinte, já faz esse teste de luz antes de sair com essa carga. Aí, não, porque eu tenho um rapaz que me ajuda, bota ele embaixo dessa lona e já vamos olhar para ver se tem alguma coisa antes de sair. E aí também tem a dica do lonil preto, né? Embala essa carga, enlona essa carga toda antes. E aí, se essa lona estiver ruim, troca. Porque é como tu falou, às vezes não tem um furo, né? Não tem uma letra desenhada ali. Eu tenho umas fotos que tem um J desenhado. E aí, assim, às vezes não é o furo propriamente dito, mas é como se ela fosse desgastando, ela fosse peneirando, né? Sim, ela passa tudo ali. Resseca, e aí pega um monte de água, um monte de chuva mesmo, não tem nada no mundo que vai salvar essa carga. Tem clientes, tem transportadoras, né, que a gente atende, são muito criteriosos, eles olham muito esse detalhe. E é difícil a gente fazer uma vistoria de um problema de molhadura, por exemplo. Porque as lonas estão boas, né? E tem clientes, embarcadores, que ainda ajudam a fazer a inspeção na hora do embarque.
Muitas vezes o próprio embarcador, às vezes, não aceita colocar a mercadoria dele num veículo com as lonas naquelas condições. Isso aí é um problema maior ainda para o transportador, porque ele acaba começando a ter uma imagem negativa junto ao cliente. O cliente, pô, eu não vou carregar esse caminhão, não vou colocar minha mercadoria para ser coberto com uma lona com essas condições. Então, isso começa a trazer uma imagem negativa para a própria transportadora. Então, assim, vale a pena investir. Trocou uma lona, quantos anos que ele vai usar essa lona, né? Sem correr esse risco. Ah, molhou por uma outra razão, aí não vai ter nem negativo. A própria seguradora não tem como não pagar um sinistro, desde que a lona esteja em boas condições. Perfeito. Em que momento começa, em que momento termina o papel da reguladora? O papel da reguladora começa no início, quando ele é acionado e desloca o investidor para o local. E só vai terminar depois que faz todo o processo de resgate, destinação da mercadoria, a inspeção para ver o que está bom, o que não está, o que está variado, o que está bom, convence o cliente a receber, incorpora no estoque, o que está variado, faz o inventário, já lança isso para salvado, auxilia na cotação e venda. Muitas vezes, na maioria das vezes, nós fazemos essa cotação e as nossas propostas geralmente são aprovadas. A gente procura evitar de armazenar o salvado para não gerar mais custo. Porque dependendo da mercadoria, às vezes se armazenar ainda pode estragar mais armazenado. Então, assim, quanto mais ágil for, é melhor. E só vai ser concluído o processo depois de todas essas etapas concluídas. Atendimento, a regulação que é a vistoria, a venda do salvado, o fechamento do processo com toda a documentação. E aí entra um ponto importante, que o corretor é peça-chave para ajudar nós, os reguladores, em todas as situações. Nem sempre a gente consegue colher os documentos no local do acidente, porque muitas vezes o motorista acaba indo embora por alguma razão. Às vezes a gente cansa de chegar no local, ver o caminhão tombado, a carga, às vezes já não tem mais a carga, às vezes está só o caminhão, e a documentação sumiu. Ou o motorista levou, ou a polícia recolheu. Então nem sempre a gente consegue colher esses documentos. Mas já no nosso aviso, no preliminar, a gente já menciona quais documentos foram coletados e quais estão pendentes. O próprio corretor já nos auxilia, junto ao cliente, junto ao embarcador, junto ao transportador, para juntar esses documentos e fechar o processo. Porque por mais que a gente esteja com todo o processo concluído, prejuízo apurado, salvados vendidos e tudo mais, a gente não consegue mandar o processo se já faltando algum documento importante. Seja em nota, seja de conhecimento, às vezes um BO, né? E BO de saque nem sempre a gente consegue fazer. Tem delegacias que exigem que seja parte diretamente interessada no sinistro, que é o motorista ou o dono do caminhão. Quantas e quantas vezes a gente tem que pedir para o transportador fazer uma procuração para o nosso vistoriador ir lá poder fazer esse BO. Então, assim, é uma burocracia, uma procuração e tudo mais, mas às vezes é necessário. Então, o apoio do corretor nesse sentido, e principalmente do segurado, em nos auxiliar, isso é muito bom. Agora, vale destacar que tem transportador eficiente, organizado, que às vezes nos aciona já mandando cópia dos documentos, que muitas vezes podem nem precisar. Porque se não tiver prejuízo, você não precisa de conhecimento em nota fiscal. Basta a gente informar qual era o valor do embarque, para a companhia conferir o valor averbado. Mas assim, não teve prejuízo, dispensa-se alguns documentos. Mas tem transportador organizado, corretores organizados, que já antecipam isso, justamente porque querem velocidade no processo. E nós nem podemos, né, finalizar um processo incompleto, mandar com alguma pendência de documento para a seguradora, a não ser que seja por decurso de prazo, né? Porque cada seguradora tem o seu decurso, às vezes 30, 40 dias. Então a gente tem que ficar com... A ideia realmente é fechar o processo completo para poder encaminhar para a seguradora. E é importante a gente falar também que o atraso no envio da documentação atrasa na finalização do processo. Sim. E aí o processo demora. Se não vem documento, não tem final. Exato. Isso. E nesses casos, quando a gente encerra o processo por decurso de prazo, se ele for com documento pendente, não vai resolver. A seguradora vai ficar com o processo parado até esse documento chegar. O que é um decurso de prazo? Decurso de prazo é assim, ó, é um acordo que a gente tem com as seguradoras, porque para nós segurar o processo por muito tempo é prejuízo. Porque um processo eu posso cobrar R$1.000 de honorários, um exemplo, mas eu posso ter 5, 10, 20 mil de despesa. Essa despesa eu antecipei à vista e a companhia vai me reembolsar depois, 30, 60 dias depois. Então, assim, quanto mais tempo esse processo parar dentro da minha empresa, eu estou bancando esse custo, estou bancando. Então, a companhia, até para nos auxiliar nesse sentido, ela determina, ó, tem companhias com 30 dias. Se em 30 dias, se você já cobrou 3, 4 vezes e esse documento não chegou, você pode encerrar pendente
e manda para mim. Que daí eu pago o teu serviço, pago os teus honorários, só que eu vou segurar o processo até o documento chegar. Então, assim, para a corretora é ruim, porque é mais um processo que tem que continuar ali na grade de acompanhamento, e para o segurado pior ainda, porque se tem prejuízo ele não vai receber. Então, é óbvio que o documento, quanto mais cedo chegar para nós, na reguladora, isso vai facilitar. Hoje eu oriento meus historiadores. Não interessa, você vai ter que rodar mais 50, mais 100 quilômetros. A companhia vai pagar esse deslocamento. O motorista está hospitalizado, está 100 quilômetros aqui. Vai até lá e pega todos os documentos que precisa. O documento está lá no posto da polícia rodoviária, está a 50 quilômetros. Vai até lá. Não tem problema, vai. Porque assim, é um custo mínimo que compensa. Porque se você conseguir pegar a documentação, fechou a parte da entrega da mercadoria, eventos salvados, morreu o assunto. Manda para a seguradora, em poucos dias ela está pagando, está indenizando. Perfeito. Eu sei que a gente já encerrou o nosso tempo aqui, mas eu quero encerrar o podcast fazendo uma pergunta para vocês. É a reguladora que diz paga, não paga esse sinistro? Ainda não. Ainda não. Para a gente deixar claro aqui, não é a reguladora que diz paga, não paga. Não. Tem nada a ver. Não. Isso aí, as condições da apólice que determinam. Pode até uma reguladora ter autonomia, receber a parte para fazer o trabalho de análise técnica de uma apólice. Muitas vezes a seguradora, até para dar mais velocidade na indenização, às vezes a seguradora passa esse serviço para uma reguladora, desde que a reguladora tenha pessoas capacitadas e qualificadas para fazer essa análise, né, de cobertura, mediante as condições da apólice, que daí já manda, pelas condições da apólice, pela apólice, sim, está coberto, pode pagar. Mas assim mesmo, não é a reguladora que determina, porque a seguradora pode chegar a dizer, não, mas nós vamos pagar, o resultado desse cliente é bom, pode ter de repente... É o interesse comercial. Isso. Então nunca uma reguladora vai determinar, nunca. Ela pode até indicar cobertura ou uma negativa, conforme a apólice, mas o parecer final é da seguradora. Perfeito. Eu tinha um monte mais de perguntas, eu queria contar para vocês. Fique à vontade. Eu tinha várias outras dúvidas aqui, porque eu fui anotando algumas coisas que eu queria fazer para vocês, mas eu queria convidar para vocês voltarem ao podcast, para a gente fazer um segundo episódio para a gente falar sobre sinistro, porque ainda tem muita dúvida, tem muita pergunta. Mas nós já chegamos no nosso final. A minha diretora de som e imagem, ela já fez para mim que acabou. E aí eu queria assim, neste encerramento do nosso episódio, eu queria que vocês fizessem uma mensagem. Livre. Para o transportador ou para o cliente. É com vocês. Fabiane? Jair? Olha, eu faço uma mensagem universal para todos, né? Seguradoras, corretores, segurados, para todos. Eu acho que precisa haver união, parcerias de verdades, confiança. O transportador ele tem que buscar um corretor que ele confie, um corretor que ele conheça, para que ele possa se sentir seguro. O corretor tem que buscar uma seguradora que ela conheça, que ela confie, que possa se sentir seguro. E ambos, segurado, corretor e seguradora, tem que buscar uma reguladora que tenha estrutura, que tenha responsabilidade, para que participe em igualdade, porque sempre o resultado de um bom atendimento ele vai beneficiar todos da cadeia. Um péssimo atendimento prejudica a todos, em especial o cliente lá na ponta, que é o segurado, que é quem inicia todo um processo do seguro, iniciou o transporte, inicia uma cadeia de averbação, que daí envolve o corretor, envolve o segurador, e quando tem sinistro envolve a reguladora. Que vocês possam confiar na Wagner reguladora, acreditar no nosso trabalho. Estamos há 30 anos no mercado, sempre trabalhando com muita dedicação e comprometimento, responsabilidade. Esse é o nosso lema e quero deixar a Wagner à disposição para que quem tiver alguma dúvida, quiser nos ligar, quiser nos consultar, vai ser um prazer atendê-los. Essa é a nossa mensagem, né?
Eu vou falar o quê? Depois de tudo isso, com Fabiane. 40 e poucos anos de experiência, né? Eu ainda sou novinha. Não, você repare que eu fiquei em silêncio. Eu fiquei muda também. Né? Eu fiquei aqui admirando. E assim, ó, Não, Maria, mas a Wagner, esse ano de 2023, nós inovamos e investimos assim, algo assim que até me surpreendeu. Eu não esperava que fosse tanto investimento, tanta dedicação. E aí, 2024, vai ter novidades aí que eu vou ter o maior prazer de apresentar a vocês. Por favor, eu quero que você venha em primeira mão contar pra gente. Perfeito. Eu quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer essa aula, eu quero que vocês voltem de novo, porque a gente precisa orientar com boa informação, levar para o transportador, para o embarcador, como que funciona, como que é todo esse processo quando a gente fala de uma regulação de sinistro bem feita, do começo ao fim, sem o segurez, sem muita palavra técnica, né, que isso é uma coisa importante a gente falar de uma forma que todos entendam. Exato, as pessoas elas têm que entender, porque às vezes o negócio dele é o caminhão, é a manutenção da frota, ele é muito diferente da nossa, esses termos técnicos. Então eu quero que vocês voltem para que a gente consiga falar mais vezes sobre isso. Eu acho que água mole em pedra dura tanto bate até que tem que furar mesmo para que as pessoas entendam a importância de um motorista na estrada, de fazer a regulação, de tirar as fotos, essa parte de avaria de uma lona, né, em bom estado. Então assim, se todos na cadeia entenderem como funciona, eu sei que a gente vai ser mais fácil, né, para todo mundo. Até na hora de uma reclamação, tipo, mas negou meu sinistro. Não, pera, vamos de novo. Né? Eu tenho clientes, por exemplo, que quando eles ligam, eu já sei que vai negar. Então não vamos nem abrir. Dá vontade de dizer, então deixa quieto. Mas a gente faz o nosso papel. Né? Mas é um cliente que ele já tem a informação. Ele já está ciente. Vai que, sei lá, né, um anjo vem do céu e diz, não, vamos pagar. Mas eu acho que a orientação e a boa informação são fundamentais. Sempre, né? E assim, a gente está sempre à disposição, tá? Sempre que precisar, se for preciso um dia participar de reunião com algum cliente, algum transportador, embarcador. Eu fiz muitas e muitas reuniões direto com o cliente, acompanhando o corretor, acompanhando a seguradora, porque mesmo dentro da seguradora, muitas vezes, a equipe de análise não tem o conhecimento que a gente tem de campo. Então, para o cliente entender melhor a situação do processo, cansei de participar para eu explicar como é que acontece, por que acontece. Importante. Isso. Então, assim, estou à disposição. Chame mesmo, Maria, porque você viu, né? Atendimento, regulação de sinistro é com ele, né? Não, a gente estava conversando, batendo um papo aqui, e ele estava contando que ele ainda liga mesmo, eu digo, depois de 30 anos, eu achei que ele já ia estar curtindo a vida dele, imagina, não, agora eu vou aproveitar, e ele ainda tá. E eu sabia que eu ia vir, eu ia ficar só olhando, só aprendendo, né, Fabiane? Exatamente. É isso. Assim, ó, 30 anos de empresa, mas de atividade já é 39. Você pensa em parar? Quase 40. Só o dia que morrer. O dia que Deus já ia, o pessoal já te curtiu bastante, agora eu quero te curtir. Daí eu abro mão. É isso. É isso. Obrigada, gente. Obrigada. A gente que agradece. Pessoas, eu espero que vocês tenham gostado. Para mim, esse episódio foi uma aula. Se você ainda tem dúvidas, se você quer deixar alguma sugestão de tema, de pauta, deixa aqui nos comentários pra gente. Espero que você tenha gostado. Fique bem, fique com Deus e até a próxima. Tchau!